Olá, eu sou Sabine Bergamini, sou graduada em fonoaudiologia e tenho especialização em psicopedagogia e gestão de negócios. Eu trabalho com a comunidade surda há 29 anos e atualmente sou diretora do Centro de Educação para Surdos Rio Branco. Hoje falarei sobre acessibilidade comunicacional para surdos que sinalizam. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de roxo, está a fotografia de perfil do rosto de um garoto de pele branca, sardas e cabelo levemente enrolado. Ele usa aparelho auditivo. No lado direito, o letreiro. Acessibilidade comunicacional. Surdos que sinalizam. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo cerca de 360 milhões de pessoas com problemas auditivos. No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, são 9,7 milhões de brasileiros com perdas auditivas. Nesse universo, a gente pode encontrar pessoas com diferentes tipos e graus de surdez, assim como pessoas que nasceram sem ouvir e aquelas que perderam a audição. Normalmente a sociedade entende que a população com problemas auditivos pertence a um grupo homogêneo, o que não é uma realidade. Quando a gente fala de pessoas com perdas auditivas, a gente pode encontrar diferentes tipos de surdos. Surdos usuários da língua de sinais, surdos oralizados que conseguem falar bem e fazem a leitura labial, surdos bilíngues, que são aqueles que usam tanto a língua de sinais como a língua oral, e também aqueles surdos que usam apenas códigos domésticos, que normalmente foram criados no ambiente familiar. Também, nesse grupo, tem as pessoas deficientes auditivas, que são aquelas que têm uma perda auditiva, mas que, com a utilização de um aparelho auditivo ou do implante coclear, conseguem ouvir bem ouvir e compreender a fala. Temos também os surdos cegos, que é um grupo de pessoas que apresentam tanto a perda visual como auditiva e utilizam de diferentes formas de comunicação, como a Libras tátil e o Tadoma, por exemplo. Nesses grupos de surdos, nós encontramos pessoas que têm domínios diferentes da língua escrita, do português escrito. Quando nos referimos às pessoas surdas, é muito comum ouvirmos algumas expressões como surdo-mudo, mudinho. E é importante que vocês tenham consciência que a forma correta de nos dirigirmos e nos referirmos a essas pessoas é como surdo. As línguas de sinais, diferentemente das línguas orais auditivas, elas são visuais e manuais e oferecem recursos diversos para a gente tratar dos mais diferentes assuntos. Existe uma dúvida muito comum que as pessoas costumam achar que as línguas de sinais são universais, mas na verdade, no mundo existem mais de 200 línguas de sinais. Outro aspecto muito importante de se saber a respeito das línguas de sinais é que existe uma variação linguística. Por exemplo, no português nós utilizamos diferentes terminologias como mandioca, macaxeira ou aipim para a gente se referir a uma mesma raiz. Na língua de sinais acontece a mesma coisa. Então a gente pode ter o sinal verde ou verde, por exemplo. Então essas variações acontecem. Um dos sinais para verde consiste em deslizar os dedos indicador e médio nas costas da outra mão, que permanece fechada. O deslizar deve ser para frente. A outra forma é fechar a mão e flexionar levemente o indicador, como se fosse um arco. Encostar o indicador no queixo e afastar a mão para frente do corpo. E também a gente pode ter um mesmo sinal que, de acordo com o contexto, ele vai ter um significado. Assim como a gente tem na língua portuguesa, por exemplo, a palavra manga para se referir à manga de uma roupa ou à manga fruta, a gente tem esse tipo de variações também na língua de sinais. O mesmo sinal ele pode variar de acordo com o contexto. Outro aspecto importante de compartilhar com vocês é que as línguas de sinais elas não se reduzem ao alfabeto manual. Na verdade, o alfabeto manual ele é apenas um recurso utilizado para soletrar um nome próprio ou alguma palavra para que ainda não existe um sinal novo, como surgem nas línguas faladas, também surgem nas línguas sinalizadas. As línguas de sinais utilizadas em cada país não são versões sinalizadas das línguas orais ou adaptações das mesmas. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Ela foi reconhecida como meio de comunicação e expressão
pela Lei Federal 10.436 do ano de 2002 e regulamentada pelo Decreto 5.626 do ano de 2005, que trata sobre a difusão da Libras nas instituições públicas e privadas e da formação de professores e intérpretes de língua brasileira de sinais. É comum ouvirmos dizer que a língua brasileira de sinais é a língua oficial do nosso país. Portanto, é importante frisar que ela foi reconhecida como um meio de comunicação e expressão, mas ela não é uma língua oficial porque ela não consta no texto constitucional. Agora vamos falar um pouco sobre a cultura surda. Os surdos não têm dúvidas quanto a pertencerem a um grupo forte e expressivo, que compartilha valores, comportamentos e, o que é mais relevante, uma língua visual. Porém, as pessoas ouvintes, que compõem a grande parte da sociedade, têm dificuldades em aceitar que os surdos têm processos culturais específicos. O fato de serem surdos e viverem uma experiência essencialmente visual une-os no mundo, porém, não significa que todos os surdos compartilham a mesma cultura, já que cada grupo possui a sua língua, sua história e experiência. Os surdos brasileiros, por exemplo, são membros da cultura surda brasileira, enquanto os surdos portugueses são membros da cultura surda portuguesa. Mas como que se dá a entrada na cultura surda? O simples fato de não ouvir faz alguém adentrar na cultura surda? Claro que não. Os valores culturais são algo compartilhado. Os membros precisam aprender e compartilhar os valores do grupo antes que eles possam ser considerados como parte dessa cultura. Então, as crianças surdas, conforme vão convivendo com os membros da comunidade surda, vão vivenciando, aprendendo e internalizando os valores culturais surdos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a melhor forma de se comunicar com os surdos sinalizadores. O ideal é em que todos os locais existissem pessoas proficientes em Libras que pudessem se comunicar diretamente com as pessoas surdas. Ou então que tivéssemos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que pudessem fazer as interpretações com qualidade, o que não acontece no nosso país. Então, o que a gente pode fazer? Quais seriam as soluções? Em locais onde se tem acesso à internet, podem ser utilizadas as centrais de intermediações surdo e ouvinte. Hoje existem no mercado serviços gratuitos e pagos, por meio das quais é possível contatar um profissional intérprete à distância, para que ele realize as interpretações da Libras para o português e vice-versa. Em situações de emergência, uma outra possibilidade é a utilização de videochamadas, por meio das quais é possível contactarmos alguma pessoa proficiente na língua de sinais, ainda que não seja um intérprete, mas que poderá oferecer algum tipo de ajuda, de auxílio e fazer essa intermediação na comunicação. Uma outra possibilidade é a utilização dos serviços de tradução automática para a língua de sinais. Porém, é importante lembrar que os tradutores automáticos não substituem os intérpretes, pois a tradução é feita termo a termo, de forma descontextualizada, o que muitas vezes a torna imperfeita. Quanto mais complexo for o assunto, maior a possibilidade da tradução ser incorreta. Agora vamos dar algumas outras dicas para quando vocês estiverem em contato com pessoas surdas. A comunicação escrita pode ser uma alternativa, desde que o surdo tenha o domínio da língua portuguesa. Como a gente não conhece o nível de proficiência que o surdo vai ter da língua escrita, o ideal é que se escreva de forma bem simples e objetiva. Alguns surdos sinalizadores, eles conseguem fazer a leitura labial. Nesse caso, é importante lembrar que não adianta gritar, porque ele não vai ouvir de qualquer maneira, que o local deve ter uma boa condição de luminosidade e que o falante não deve ficar contra a luz, porque isso atrapalha a compreensão da leitura labial. As expressões corporais e faciais também são elementos muito importantes na comunicação com a pessoa surda. Agora, a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês, que é o mais importante, é a gente se colocar no lugar do outro. Então, se imagine, se você estiver em contato com uma pessoa surda, se coloque no lugar daquela pessoa e o que é possível para se comunicar de alguma forma com ele. Fundo branco. Metade da mandala gira no canto esquerdo. Do alto desce o texto. Estudo de caso. Agora vocês vão conhecer o Alexandre Melendes, que é surdo e veio contar para vocês um pouquinho sobre a experiência dele no mercado de trabalho. Alexandre dá o depoimento em Libras. Olá,
Meu sinal é esse, e meu nome é Alexandre Melendes. Eu sou surdo. Nasci ouvinte. Com 3 anos, me tornei surdo por causa de uma meningite. Eu estudei pedagogia e trabalho no Centro de Educação para Surdos Rio Branco há 20 anos. Eu também sou presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo. Eu sempre estou lutando muito pela comunidade surda, pelos direitos do surdo. Hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência no mundo do trabalho. Eu trabalho em um lugar onde as pessoas surdas e ouvintes sabem língua de sinais. Eu sou professor, sou surdo e eu ensino meus alunos em língua de sinais. Qual é meu trabalho? Eu trabalho num horário complementar, ensino as crianças, orientação educacional, teatro, contação de história em língua de sinais. Dentro da escola, eu, como professor surdo, sou um exemplo, um modelo para eles, na formação dessa identidade surda, da cultura surda, da língua de sinais. Os meus amigos surdos, a gente se comunica. Os professores ouvintes sabem língua de sinais. Temos intérpretes também de qualidade. No meu local de trabalho, no Centro de Educação para Surdos Rio Branco, eu sou feliz porque todo mundo, surdos e ouvintes, sabem língua de sinais. E lá fora? Como é na sociedade, nas empresas para o surdo? Como é que é isso? O surdo chega, a maioria dos funcionários são ouvintes. Como é essa comunicação? Por exemplo, o chefe chama para uma reunião, não tem intérprete. Ou o RH chama para conversar, não tem intérprete. Tem dúvida, quer perguntar, tem dúvida da escrita, da comunicação, e não tem, por exemplo. Vai avisar os funcionários, mandam mensagem de áudio no grupo do WhatsApp e esquecem que tem um funcionário surdo. Vai numa consulta médica, o médico não sabe língua de sinais. É muito difícil essa questão da acessibilidade no mundo do trabalho para o surdo. Falta acessibilidade. A língua de sinais é fundamental para essa verdadeira inclusão do surdo. Obrigado por vocês verem, conhecerem eu contar minha história, um pouquinho da minha experiência como surdo. Muito obrigado. A mandala passa girando. Sabine. Espero que vocês tenham gostado do depoimento do Alexandre Melendes e tenham, através dessa aula, aprendido um pouco sobre o mundo dos surdos sinalizadores. Até breve! No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.